Essa história com a tradição de matriz africana, ela começa com os meus avós, né? Os meus avós, principalmente do lado materno. O meu avô é um retirante nordestino, das Alagoas, que veio para São Paulo e casou com uma empregada doméstica descendente de portugueses. E tanto esse meu avô, né, chamado Manuel Porfírio, quanto essa minha avó, já eram dessa tradição de matriz africana, e na verdade o que a gente chama muito aqui em São Paulo de um proto-candomblé, né? Que era um candomblé umbanda, né, que tinha ali na Vila Moraes, de um baiano cozinheiro chamado Ismael. Vila Moraes fica na zona... Vila Moraes, ali eu não sei o que é, não sei se é sul, na Vila Moraes ali onde é o Túlio Maria Maluf, ali indo para São Bernardo ali. Esse território, depois que o seu Ismael faleceu, virou onde é o túnel, né? Aquela área toda foi desapropriada e é onde é aquele túnel Maria Maluf, aquele complexo rodoviário ali, né? O terreiro era ali. E aí é muito legal essa história toda, familiar, porque o meu tio avô, né, o irmão dessa minha avó chamada Laura, ele também era desse mesmo terreiro. Então, era uma coisa bastante familiar, né? E esse tio avô, né, seu Antônio das Neves, é o marido da Clarice do Amaral Neves, da Iacessu, que é o terreiro do qual eu faço parte. Né? Então, o seu Antônio e a Clarice, eles saem desse terreiro de candomblé umbanda e vão construir o seu. Primeiro eles atendiam onde eles moravam, ali na região da Vila Moraes mesmo. E depois eles vão para a região da Pedreira, na Zona Sul, e começam a construir o Ileaxé Palepá Mariocessu em 77, 78, e o terreiro ele é inaugurado em 79. Em junho, se eu não me engano, julho de 1979, né, o espaço físico. E você era nascido já? Você era criança? Tinha quantos anos? Eu nasci em 1979. Eu Junto com o nasci terreiro? em junho de 1979. A data oficial de inauguração é 29 e eu nasci em 26. E aí a minha mãe, né, filha do seu Manuel Porfírio e da dona Laura, já tinha toda uma relação familiar com o tio dela, né, com o Antônio e com a Clarice e a Cessu. E aí sai desse proto-terreiro, minha mãe também ia, a família toda, né? E vai pro terreiro da Iacessu. É um pouco essa história. Do lado de pai, tem mais uma conversa um pouco com a minha avó, né? Aí do lado de pai, tanto a minha avó quanto o meu avô são também retirantes do mesmo estado, das Alagoas, né? Só que são os dois, né, que vieram para lá. Primeiro veio o meu avô, seu José Pedro da Silva, meu nome é em homenagem a ele, e a dona Maria Soledade. Vem depois, né? Vem meu avô com o meu pai, naquelas viagens de meses, né? Com a roupa do corpo e um saco de farinha com frango. E aí o meu avô se estabelece aqui em São Paulo, junto com meu pai, e começa a trazer os outros irmãos e a minha avó. Isso também nos anos 60, 70. Isso, no mesmo período. E você se arrume. Queria que você contasse um pouco dessa sua memória, então, que é um pouco o início da sua vida também, né? A sua infância, nesse terreiro que estava começando, essa sua relação com esse território. Então, o que eu me lembre da minha lembrança, né, de história contada, né? Então, meu pai e minha mãe, eles se casam
e vão morar no Grajaú. A minha mãe já ia no terreiro, né? Mas eles vão morar no Grajaú, naqueles complexos. Meu pai, em 79, entra para a Polícia Militar. E aí a gente vai para o Grajaú, fica um tempo e vai para onde a gente mora, que é muito próximo do terreiro, né? Então, que é ali também na região da Pedreira. E então, por conta dessa proximidade, né, a gente conseguia ir andando para o terreiro, né? Não... E a saída da minha família para Pedreira foi muito construída por conta do terreiro, né? E é muito legal isso, porque isso não aconteceu só com a minha família, aconteceram com outras famílias de lá, né? Então, as pessoas iam morar perto mesmo do terreiro, né? Porque esse é um princípio civilizatório nosso, né? Da tradição de matriz africana, que é essa ideia de território, ela não é circunscrita à propriedade privada, né? Essa ideia capitalista de muro, né? O nosso território, ele é marcado justamente por um alargamento de ocupação geográfica e territorial, né? Então, o nosso território não é o terreiro em si, né? O terreiro é a casa das pessoas que estão próximas, é o mercado, é a venda, é a rua, é a avenida, é o lugar onde a gente compra as coisas para fazer todos os rituais, né? Então, o processo de formação daquele terreiro é bem bacana por conta disso, né? Várias famílias moravam perto e me lembro da gente ir para o terreiro aos finais de semana, durante a semana, porque era uma coisa muito próxima, né? Essa questão do meu processo de iniciação especificamente, ela é bastante interessante porque isso é uma coisa do meu pai e da minha mãe mesmo, de apesar dessa presença cotidiana dentro do território tradicional, né, na unidade territorial de matriz africana, eles nunca chegaram assim, olha, hoje você vai ser iniciado. Por causa disso, não. Foi uma coisa, né, que foi acontecendo naturalmente, nunca houve essa imposição, né? Aí eu fiquei adolescente, né, fui crescendo e aí essa iniciação aconteceu bastante por uma vontade e firmeza minha, né? Antes disso, eu fui pesquisar e conhecer outras religiões, né? Até entender e compreender melhor que era ali mesmo o meu lugar, né? Então teve esse momento de sair para ver outras coisas, né? De continuar, né? Sair no sentido de olhar outras coisas, né? E aí sedimentar mesmo essa vontade de me iniciar. E foi assim que aconteceu, foi uma coisa bem tranquila. Fazendo até um comparativo com hoje, existia uma maior tolerância? Ou como era essa relação com a vizinhança ali? Então, existia uma tolerância maior, mas o motivo dessa tolerância era justamente a ausência de agrupamento humano, né? Então, era uma região que não tinha muita gente que morava, né? A rua onde era o terreiro, a rua onde era a minha casa, a casa dos meus pais, era de terra, todas as ruas de terra. Tinha uma linha de ônibus, né? Tinha uma vendinha e boteco. Não tinha farmácia, não tinha mercado, não tinha nenhum tipo de comércio estabelecido, banco, nada, né? Então, praticamente... E o terreiro ele foi construído a partir do terreno, né? Então, ele foi construído pelo seu Antônio. O seu Antônio era um exímio pedreiro, mestre de obras, junto com meu pai e várias outras pessoas do próprio terreiro, homens e mulheres que iam lá para construir fisicamente o terreiro, né? Levantar como multirão, né? Como multirão, levantar os blocos, plantar as árvores, né? Era um terreno limpo e então não, pelo menos o que eu sei, nesse começo não tinha nenhum tipo de questão voltado para
essa coisa da tradição de matriz africana, né? Ou seja, não tinha nenhuma ação propriamente dita aferida a partir do racismo, né? Essas histórias racistas elas vão acontecer depois com o crescimento populacional do bairro, né? Então, outras casas vão sendo construídas, os moradores antigos vão saindo, vão indo para outros lugares, novos vão chegando, a urbanização chega, né? Hoje em dia lá tem tudo, né? Mercado gigante, farmácias, bom, tem todo um comércio muito próximo ali. E aí essa questão com o racismo acontece desse período para cá, há pouco tempo, né? Então, pessoas tacando pedra nos vidros, né? Por exemplo. Então é uma coisa um pouco mais recente, né? Mas os primeiros moradores não tinha nenhum problema, não. Uhum. Era mais comunitária? Como as pessoas chegavam? Como foi sendo formada essa família de santo, vamos dizer assim, né? As pessoas que iam chegando. Além dessa ideia de território, um outro princípio civilizatório nosso é essa questão da oralidade, né? A oralidade, desde o ponto de vista ou compreendida a partir de uma materialização da coisa em si, né? Ou seja, quando a gente fala alguma coisa, a fala já é a realização daquilo, né? Ou seja, a fala já tem esse poder de materializar um desejo, uma ação, né? Ela em si já é algo feito para se materializar, né? E essa questão também da oralidade a partir da transmissão do conhecimento, né? De geração em geração, né? E aí tem uma questão que é o boca a boca, né? Então, os territórios tradicionais de matriz africana, os terreiros em geral, ele naquele tempo funcionavam muito a partir dessa oralidade, desse boca a boca, né? Eu fui por tal problema, geralmente sempre é um problema, né? Que as pessoas procuravam e ainda procuram esses lugares, é sempre algum tipo de problema de saúde, algum problema psicológico, né? A grande maioria é por algum tipo de problema. E aí ela era bem recebida, né? Ou ela melhorava, e aí ela falava para outra pessoa, olha, tá, eu fui em tal lugar, ia, né? Então, essa coisa da oralidade do boca a boca era como as pessoas acessavam lá, e era como as pessoas acessavam a grande maioria desses territórios tradicionais, né? Não tinha internet, o acesso ao telefone não era... Quem tinha telefone naquele tempo era quem tinha recurso financeiro, né? Então, a relação das pessoas era um pouco nesse boca a boca. E eu concordo contigo que naquele tempo havia um pensamento mais comunitário de rua, né? A rua e o bairro era, na verdade, uma extensão da família, né? E arrisco a dizer, na verdade, que era, de fato, uma família, né? Uma família alargada. Acho que, inclusive, outro princípio, né, nosso, civilizatório, essa não necessidade da família ser a família biológica só, né? E essa coisa da família não ser necessariamente pai, mãe, filhinho, né? Uma concepção de família extremamente alargada. Então, era além do pai, da mãe, dos filhos, a madrinha, os padrinhos, o tio, a tia, né? Os irmãos de iniciação que estão ali, o vizinho, a vizinha, o dono da venda, né? Na verdade, tinha toda uma construção familiar bastante alargada, onde as relações afetivas eram construídas de cuidado mútuo, né? Eu acho que com o passar do tempo a gente perdeu um pouco isso, sim. Como que você vê essa linha, vamos dizer assim, temporal, pensando em cidade de São Paulo, né? Dos primeiros terreiros até esse momento que é o momento do terreiro que você faz parte? Eu acho que São Paulo tem uma particularidade, né? Bastante interessante, diferente de outros lugares do Brasil, né? Então, o terreiro de Candomblé de Santa Bárbara, que fica na Vila Brasilândia, é o primeiro terreiro que a gente tem notícias aqui na cidade de São Paulo, né? Que a gente consegue comprovar que existiu, que é do final dos anos 50, né? Nos anos 60,
no final dos anos 60, dos anos 60 e mais especificamente nos anos 70 mesmo, é onde tem um grande boom de construção de terreiros de candomblé na cidade como um todo, né? Antes disso, ou junto com isso, São Paulo, que é aquilo que eu falei, que é um pouco desse proto-candomblé que a gente chama, né? Que era a gigantesca quantidade de terreiros de umbanda que tinha pela cidade, né? É muito interessante porque nesse período é um pouco o período que há uma popularização do candomblé na mídia, né? A partir, por exemplo, da bossa nova, né? A partir, por exemplo, e principalmente da música, né? Mãe Menininha vira música, né? Os candomblés da Bahia começam a ser divulgados Brasil afora. A cidade de São Paulo vê isso e esses sacerdotes, sacerdotisas da Umbanda começam, muitos deles, a se iniciarem no candomblé e a transformarem os seus terreiros, que antes eram de Umbanda, em terreiros de candomblé das várias nações, né? Junto com isso, acontece toda essa migração nordestina, né, que traz desses lugares de origem essa tradição religiosa. E outra coisa bastante interessante acontece em São Paulo, em 60, 70. Alguns sacerdotes, sacerdotisas, principalmente da Bahia, eles vêm para cá, né? Alguns deles passam pelo Rio e vêm para cá, né? Para construírem os seus terreiros aqui, justamente por conta desse ideal de São Paulo, a locomotiva do mundo, né? Essa falácia, né? Na minha opinião, né? Mas muitos deles vêm para cá porque aqui o acesso aos bens de consumo, ao capital, a possibilidade de recurso era muito melhor que nesses lugares de origem, né? Então é o período que dá um boom de terreiros de candomblé aqui na cidade. E momentos que a gente pode dizer que são recortes válidos, assim? São recortes válidos, sim, na minha opinião, né? Recortes do ponto de vista, inclusive, histórico, né? Que acompanham um pouco esse processo de construção do candomblé aqui em São Paulo, né? Eu acho que para construir um pouco isso é interessante voltar bastante no tempo e trazer um pouco essa ideia da construção do candomblé no Brasil, né? Ou seja, a construção a partir da escravização de seres humanos, né? A partir desse processo, a gente consegue hoje constatar que a grande quantidade de seres humanos escravizados do continente africano trazidos para o Brasil foram daquilo que a gente vai chamar depois de povo banto, né? Então, é a grande quantidade de população escravizada que é trazida para cá, né? Outra informação que a gente tem como afirmar é que os iorubás, né, vão vir no último ciclo, né? Eles vão ser os últimos a chegarem para cá, aí principalmente por conta do conflito que já tinha no território iorubá entre o Daomé e o grande reino de Oió, né? Então, quando o Oió perde com a ajuda do colonizador, né? O Daomé teve a ajuda do colonizador, o Oió perde, então há uma grande quantidade de iorubás que são escravizados e trazidos à força para o Brasil, né? Mas eles chegam no último ciclo, né? Então a grande quantidade de população escravizada é banto. Acho importante frisar isso. E aí essa ideia da chamada nagocracia, ela é, na verdade, na minha opinião, construída pelas diferenças entre esses povos, podemos chamar, né? Entre aquilo que a gente chama hoje de povo iorubá e povo banto aqui no Brasil, né? Ou seja, eles têm muitas coisas, muitos princípios similares, mas eles têm algumas coisas diferentes, para além da língua, né? Ou para além das nomenclaturas, né? Eu acho que a principal delas é justamente o jeito de enxergar esse sagrado, né?
Os Yorubás, de modo geral, eles têm um ímpeto, eu diria, inclusive imperialista, de certa maneira, né? Eles têm uma capacidade organizativa, inclusive imperialista, de construção desse povo, né? Então, isso aqui é Yorubá, isso aqui não é, isso aqui é Yorubá. E eles, essa cultura é preservada a partir dessa ideia, né? Os bantus, de um modo geral, já têm um outro tipo de relação, eu diria mais alargada, com possibilidades de maior interface com a sociedade, né? Então, eu falo isso porque os Yorubás, de um modo geral, aqui no Brasil, organizaram, a partir de algumas lideranças, um jeito do candomblé ser, né? Organizar um jeito do candomblé ser que não é igual no território Yorubá, né? É um jeito diferente, construído aqui a partir daquilo que se tinha aqui, né? E para essa construção, eles nomearam e construíram, ressignificaram ritos, rituais, mitos e ações, né? Um dos exemplos é essa ideia de xirê dos candomblés iorubás, de matriz iorubá, né? Essa ideia de Exu, Ogum, Oxóssi, essa sequência, essa ordem, essas cantigas, tudo isso foi uma coisa construída aqui no Brasil. Os próprios processos, os ritos de iniciação, a construção, por exemplo, daquilo que a gente chama de Lessé Orixá e Lessé Egum, ou seja, a divisão, inclusive territorial, né, que esse espaço vai desenvolver toda uma ação voltada para o orixá e essa outra para o Egum ou Egungun, né, que são os ancestrais masculinos divinizados, homens, né? Então tudo isso é construído aqui no Brasil. Os bantus, ao contrário disso, foram construídos muito interfaceados com a sociedade, né? E aí, nesse processo de construção, os iorubás, por conta desses padrões, de certa maneira, conseguiram influenciar os bantus, por exemplo, né? E aí, outra coisa que ajuda muito isso, historicamente, no Brasil, é a academia, né? A academia, as ciências humanas, quando vai estudar as tradições de matriz africana, sempre estudaram e divulgaram as suas coisas, desde o princípio aqui no Brasil, sempre a matriz iorubá, né? Isso também ajudou a popularizar e a construir esse ideal nagocrático, né? Aí São Paulo, nessa história toda, tem uma particularidade, né? Porque São Paulo passa por aquilo que eu disse, para essa proto-candomblé, que é a Umbanda disseminada de um modo geral, aí há esse fluxo de construção, de migração vindo de fora, de iniciação dessas mães, desses pais aqui, passam a ser, a grande maioria deles, do candomblé. Alguns que eram bantus passam a ser iorubás. Aqui em São Paulo acontece alguns movimentos assim também, né? A gente tem algumas lideranças tradicionais extremamente importantes na história aqui que eram bantus e depois passaram a ser iorubá, né? E aí, a partir dos anos 60, em São Paulo, nos anos 60, há esse grande movimento chamado de africanização ou reafricanização. Pelo que a gente sabe, é um movimento importante para aquele período, porque vai construir uma ponte diretamente com o continente africano, diretamente com o território iorubá, né? Não vai mais fazer o elo com os territórios tradicionais, matrizes na Bahia, baianos, né? Ou pernambucanos, ou
maranhenses, por exemplo, né? Com um objetivo, com alguns objetivos. Eu acho que um deles é a busca ou a compreensão da língua iorubá, né? Ou do entendimento dessa língua, né? E aí alguns sacerdotes, algumas lideranças vão construir uma série de cursos, alguns deles, o primeiro deles feito na USP por nigerianos, e depois as próprias lideranças brasileiras mesmo vão tocar esses cursos baseados na língua, mas que trazem outras questões da tradição de matriz africana e iorubá, né? E eles também vão para a África. Eles vão para a África, né? A primeira grande ida de uma comitiva é em 68, se eu não me engano. Uma comitiva oficial, ou seja, uma comitiva dessas lideranças articulada junto com a Secretaria de Estado da Cultura, a partir do cineasta negro Ari Cândido Fernandes, que era o coordenador de um setor dentro da Secretaria de Estado da Cultura que trabalhava a questão étnico-racial, né? Então, há uma articulação dessas lideranças com esse, então, coordenador, né? Se eu não me engano, era a época do Jânio Quadros, governador, tenho quase certeza disso, mas não tenho certeza. E aí, então, eles constroem todo um processo de escolha dessas lideranças, de construção dessas lideranças, para ir oficialmente para o território iorubá, né? Então, é uma comitiva oficializada pelo Estado de São Paulo, pelo Estado brasileiro. Então, essa comitiva vai, e quando voltam, trazem consigo uma série de aprendizados feitos lá, e aí, então, meio que é um pouco o boom desse processo de africanização do povo iorubá aqui na cidade de São Paulo. Que é um processo que hoje a gente não tem muito como avaliar se ele continuou, parou, né? Algumas dessas lideranças continuaram essa ideia de africanização, e hoje em dia tirando os elementos sabidos da cultura branca eurocentrada, né? Buscando tirar esses elementos do dia a dia desses lugares, né? Eu acho que é um pouco isso, um pouco esse o movimento, né? Os bantus, de um modo geral, a grande maioria, como você disse, vai construir essa ideia de africanização do ponto de vista espalhado e organizado um tempo depois, aqui em São Paulo especificamente, né? Que eu diria hoje é o grande movimento que acontece aqui, né? Eles estão extremamente organizados, se eu não me engano vão organizar agora o terceiro encontro de cultura banto, né? E se eu não me engano vão organizar aí esse ano, ano que vem, um encontro do povo banto mesmo, né? Aqui na Grande São Paulo, eu diria, não é só a cidade, né? São os municípios conurbados da cidade de São Paulo também, né? Nessa história toda tem uma outra particularidade que eu acho interessante colocar também, que é a questão daquilo que a gente chama de ifaísmo, né? Que é, em determinado momento, a vinda de iorubás nascidos lá, da tradição iorubá lá, que vão trazer toda uma ritualística e uma cultura baseada muito ao culto de Ifá, né? Que é uma coisa que aconteceu aqui na cidade de São Paulo também e que depois vai se espalhar Brasil afora, né? Ou seja, vai se construir aí uma outra relação com o sagrado, né? Então você tem isso que a gente chama dos orixaístas e também tem os ifaístas. Seria Né? culto ao Ifá, assim, rapidamente, pra gente que é leigo, assim, né? É uma entidade, é uma ritualística? Ifá, na verdade, é o nome do deus da adivinhação, mas Ifá também é o nome do processo oracular, né? Que é
o jogo divinatório dos 256 Odus, ou 256 signos, né? Então, esse sistema divinatório também é chamado de Ifá, né? A partir do Opelê, do Iquim, ou até dos 16 búzios do Merim de Logum, né? Então, Ifá também é esse sistema oracular, né? Que é algo que, nesse processo de escravização e na diáspora, não era disseminado, né? Eu acho que essa Ifá está presente para aquilo que a gente vai chamar de orixaístas, mas está presente esparçado, espalhado, né? Esse movimento ifaísta dos babalaôs que vem para o Brasil e, na minha opinião, começam esse desenvolvimento aqui na cidade de São Paulo, vem depois, né, de uma maneira mais organizada. Entre os terreiros aqui em São Paulo, existe essa coisa, talvez, da rivalidade, mas ela fica mais num campo de disputa religiosa, no político isso não envolve? Como que é isso? Assim? Eu acho que para falar um pouco disso, Lu, seria legal um pouco falar do racismo, né? Porque ele, na verdade, é o principal elemento dessa história toda, né? E essa ideia de racismo estrutural, né? Racismo estrutural, ou seja, que a questão da cor da pele interfere, sim, em todas as relações, né? Nas relações afetivas, nas relações sociais, na relação econômica, na luta de classes, né? Em todas as relações o racismo está presente, né? E esse racismo, segundo uma análise de um grande amigo, que é o Babá Paulo Ifatidê, lá de Ribeirão Preto, ele fala uma coisa que eu acho bastante interessante, que, na minha opinião, explica bastante essa história toda, né? Ele vai falar que, em última instância, e de uma maneira extremamente forte, esse racismo, ele historicamente, ele nega a nossa cultura. Quando o racismo nega a nossa cultura, ele está negando o quê? Ele está negando a nossa humanidade, né? Porque a nossa humanidade, ela não tem como não ser cultural, não tem como ser perpassada pelas coisas ligadas à cultura, né? E aí, entendendo essa chamada religião, dita religião, como um elemento da cultura, né? Como um dos elementos que compõem a cultura de um povo, a cultura de um grupo, de uma comunidade, né? Então, historicamente, as tradições de matriz africana, a cultura negra de um modo geral, sempre sofreu por parte da sociedade e do Estado brasileiro, de um modo geral, esse racismo, que é essa ideia de tudo aquilo que a gente faz e produz é inumano, é não humano, né? E por que isso é extremamente importante? Porque isso, sobremaneira, justifica todos os grandes problemas que a gente tem. Tanto os problemas do ponto de vista de articulação com o Estado, quanto os problemas que a gente tem de articulação entre nós, né? A gente não pode apagar essa escravização de seres humanos e esse racismo, até porque ele dizem que acabou há pouco tempo, né? Mas a gente sabe que ele não acabou, que hoje ele está aí presente e vestido com outras roupas, né? Então, eu diria que esse racismo estrutural é o grande elemento desagregador, né? E o Estado, ele é racista, né? Obviamente que em alguns períodos ele enxerga isso, né? Olha isso e tenta de alguma maneira contribuir, né? Mas nem por conta disso ele deixa de ser racista, né? E o Estado, o jeito que ele existiu, ele existe, ele não é feito, e ele, infelizmente, na minha opinião, nunca vai nos compreender, né? Porque tem diferenças fundantes, né? Por exemplo, o Estado brasileiro nunca vai entender alguns princípios nossos, né? Por exemplo, o que eu já disse, que é esse princípio do ponto de vista do território tradicional alargado,
né? O Estado está baseado em cima de uma ideia de propriedade privada capitalista, né? A nossa tradição, a nossa cultura não se baseia nisso, né? Se baseia numa ideia de ocupação de território mais alargado, né? O Estado brasileiro não entende que a nossa cultura se mantém, se reconstrói, se ressignifica e se faz independente das burocracias dele, independente dos registros, independente dos papéis necessários para acessar algum tipo de recurso público voltado para a área da cultura, né? O Estado nunca vai entender isso, né? O Estado nunca vai entender, por exemplo, que uma liderança tradicional de matriz africana, seja ela qual for, a grande maioria delas trabalha com a oralidade, né? A oralidade, uma gravação, não é para o Estado brasileiro um documento como uma tese escrita por um acadêmico, né? Então, são vários princípios que o Estado não está preparado para entender a gente, né? Eu acho que a luta e esse debate com o Estado acontece no Brasil em vários lugares, de várias maneiras, e sempre aconteceu. A gente tem vários exemplos disso, né? Nos últimos anos, eu diria a partir de 2011, falando nacionalmente, né? Isso com a entrada do presidente Lula e depois continuando com a presidenta Dilma, né? Com a criação da CEPIR, da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, ligada direto à Presidência da República, o Estado brasileiro começa a ter um olhar um pouco melhor para a gente, né? Para os povos tradicionais de matriz africana, para os povos e comunidades tradicionais de matriz africana. E aí, a partir daí, a partir de 2011, mais especificamente, há toda uma articulação nacional muito impulsionada pela então SECONT, que é a Secretaria de Comunidades Tradicionais da CEPIR, né? É importante colocar aqui, na minha opinião, a presença na CEPIR da ministra Luísa Barros, né? Ela, na minha opinião, foi a única ministra que enxergou a população tradicional de matriz africana como população brasileira e como população que contribuiu, que pode contribuir para o Brasil, né? E uma outra pessoa que teve à frente dessa Secretaria de Comunidades Tradicionais, que é a professora Silvania Euclênio, né? Então, essa articulação toda vai construir uma possibilidade de lideranças do Brasil inteiro se juntarem de tempos em tempos e começarem a pensar numa proposta de diálogo com o Estado brasileiro. A partir daí, nasce em 2013 o Plano de Sustentabilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, né, que vai construir ali todo um conceito de possibilidade de conversa com o Estado, com esse entendimento do racismo, mas com outro entendimento também da laicidade do Estado, né? Da laicidade de direito, ou seja, a gente compreende esse grupo de lideranças nacionalmente constituído, entende que o Estado brasileiro deva ser laico, né? Que a relação do sagrado ou a religião das pessoas não deva ser objeto de interferência do Estado, né? Então, a partir daí, a gente constrói essa ideia de povos e comunidades tradicionais de matriz africana, esse plano que vai desenvolver uma série de ações junto a alguns ministérios, especificamente para essa população, né? Agora, isso é um trabalho que acho que outros fizeram de outras maneiras antes e é um trabalho que vai continuar por muito tempo, né? Justamente por essas questões todas. Pode ir? Eu acho que eu digo sempre, né? Essa coisa difícil de falar da gente mesmo, porque isso não é um princípio nosso, né? Um princípio nosso sempre ele é coletivo, né? Essa história toda, eu sempre digo que sou eu, Pedro, um produto dessa africanização.
né? Por que eu sou um produto dessa africanização aqui em São Paulo? Porque por conta da construção feita pela IACSU, pelo território do qual eu faço parte, que foi uma das lideranças que participou desse processo e continua esse processo de africanização do povo iorubá, eu passei por essas fases e acompanhei um pouco esse processo desde muito jovem, né? Ou seja, com essa compreensão, de certa maneira, da influência do racismo e com essa preocupação dela e dessas lideranças com a descolonização que ainda acontece, né? Então, um elemento dessa descolonização, né, e eu diria de vários, ele é o último, é esse elemento de uma articulação política frente ao Estado brasileiro, né? Então eu, muito jovem, muito adolescente por conta disso, e vendo esse racismo estrutural e vendo esse descaso da sociedade abrangente conosco, percebi que há necessidade minha individual de uma articulação política, que outras pessoas já faziam antes de mim, né? Eu não sou inaugurador de nada disso. Brasil afora, muita gente fez isso em vários momentos, né? E essa articulação como elemento construtor de política pública para a gente, né? Então, é a partir desse momento que eu entendo a necessidade de buscar conhecimento, de aprender, de ir para a universidade, de fazer relação com outras lideranças, Brasil afora, para tentar construir alguma coisa para a gente, para garantir a nossa existência, né? Eu diria garantir a nossa boa existência, né? Acho que foi experienciando, né? Foi experienciando, ou seja, essa entrada mesmo ela é marcada pela entrada na universidade. Então, quando eu entro na universidade, eu já entro com uma gana de aprender sobre política de um modo geral. Eu vou fazer o curso de Ciências Sociais, justamente por conta disso. E já me encanto e tento me transformar num trotskista, né? Então eu vou ter todo um aprendizado trotskista durante um bom tempo e toda uma experiência, de certa maneira, trotskista comunista. E em determinado momento, essa minha escolha de fazer parte do povo iorubá e de me entender como um iorubá entra em choque com o próprio trotskismo. Então é o momento que eu saio, né? E vou me articular com esse universo, inicialmente da academia, né, de um modo geral. Então, eu entro num núcleo de pesquisa em 1999, que é o ano que eu entro na universidade, um núcleo de pesquisa coordenado pela professora Terezinha Bernardo, núcleo de pesquisa que eu faço parte até hoje, sou um dos membros, que é o Núcleo de Relações Raciais, Memória, Identidade e Imaginário. E vou enxergar na pesquisa acadêmica um elemento de aprendizado dessa construção política. Mas a pesquisa acadêmica como algo para ser disponibilizado para a sociedade. Ou seja, não uma pesquisa para virar um livro, um vídeo, um filme e ficar numa biblioteca ou numa videoteca. Mas uma pesquisa que pudesse gerar articulação e conhecimento para difundir essa cultura, né? Para mostrar o quanto maravilhosa é essa cultura nossa tradicional e o quanto ela tem para contribuir com a sociedade, né? E o quanto ela tem respostas para vários problemas dessa sociedade, né? E aí é um pouco isso. Aí a partir daí eu vou entrar no campo de atuação com política pública, né? Na área da cultura negra. Vou me estabelecer como produtor cultural. Vou trabalhar no Acervo da Memória do Ver Afro-Brasileiro Caio Egídio Souza Aranha, hoje Centro Cultural Mãe Silvia de Oxalá, né? Ali no Jabaquara.
entro lá como produtor e depois, com o passar do tempo, viro coordenador daquele espaço, né? E aí, a partir daí, todas as ações começam a se voltar para esse campo da política pública mesmo, focada nessa questão tradicional de matriz africana, em tudo que eu vou fazer, né? Em todos os lugares, em todos os projetos que a gente vai trabalhar, esse ingrediente da cultura negra dos povos tradicionais de matriz africana está presente. Acho que é um pouco isso. A gente conhece algumas histórias de alguns territórios tradicionais de matriz africana aqui na cidade que saem dos seus lugares de origem e vão para mais longe, vão para mais para a borda. E, na verdade, alguns deles, inclusive, saem da cidade e vão para outros municípios próximos por conta da gentrificação, por conta da especulação imobiliária, e também por conta dessa urbanização desses lugares onde eles foram instalados primeiramente, né? A gente ali, por conta dessa relação toda com o bairro que a gente tem, com outros territórios que existem ali também, sente bastante dificuldade nessa continuidade do ponto de vista físico, como você bem disse, né? Mas a gente ali tem uma construção bastante interessante, porque, inclusive, se a gente olhar pelo Google Earth de cima, onde está lá o nosso território tradicional, a gente vai conseguir ver hoje que é o lugar no bairro inteiro onde mais é arborizado. A gente quase não vê os telhados das construções de lá, a gente só vê as árvores por cima deles, né? E você vê ao redor com pouquíssimas árvores, né? E a gente começa a buscar o rio, a cachoeira, essas árvores cada vez mais longe, né? Justamente por conta dessa urbanização. Então isso sim vai dificultando o dia a dia das atividades internas, né? E a outra era sobre a continuidade, né? Essa coisa de quem de repente, não sei se no terreiro, do que você observa, das suas visitas a outros, né? Vamos dizer assim, as pessoas que estão frequentando hoje, esse perfil, quem são essas, pensando nessa continuidade, assim, né? Passou o modismo, né, lá dos anos 70, 80, quem ficou e quem é talvez essa geração nova, não sei, essas pessoas que estão se interessando hoje, quem é que está frequentando, né? Esses terreiros, quem são? Então, de um modo geral, e eu acho isso um elemento importante de destacar aqui em São Paulo, mas no Brasil como um todo, as tradições de matriz africana, sejam elas Banto, Yorubá ou Fon, elas embranqueceram, né? Então, isso é importante dizer, né? Elas embranqueceram, obviamente, por conta do racismo, e embranqueceram também, na minha opinião, por conta do capitalismo, né? O capitalismo fez essas tradições embranquecerem. De um tempo para cá, de alguns anos para cá, eu consigo enxergar uma busca de enegrecer essa participação. Ou seja, a gente vê cada vez mais negras e negros buscando as tradições de matriz africana como um elemento importante da sua construção, né? Em São Paulo a gente consegue enxergar em alguns territórios essa entrada de negras e negros, né? Ou essa busca desses conhecimentos, dessa tradição, né? O território lá do qual eu faço parte, hoje é um território extremamente familiar. Justamente por essa escolha não capitalista, talvez, mas a gente é capitalista também, ou de não ser tão capitalista, talvez, não sei muito que nome dá isso, né? Mas lá é um território extremamente familiar, onde estão algumas das pessoas que fundaram, os filhos delas e os filhos dos filhos delas, né? Por exemplo, eu tenho lá o meu pai, a minha mãe, eu, a minha companheira e o meu filho, né? Então, e as outras famílias assim, né? Então, a grande maioria das pessoas
que estão no dia a dia lá do meu território tradicional são essas famílias, né? Não é um território do ponto de vista quantitativo com muita gente no dia a dia presente, né? Mas isso é lá. Eu acho que existem alguns outros completamente ao contrário, extremamente numerosos, grandes, né? Eu acho que a gente tem uma população pertencente a essas matrizes bastante grande em outros espaços, né? Outra coisa, acho que interessante que a gente pode afirmar aqui dos territórios tradicionais de matriz africana em São Paulo é a grande quantidade de pessoas ligadas à academia, né? A gente tem pesquisadores, mestres, doutores de várias áreas do conhecimento presentes nesses territórios tradicionais, iniciados nesses lugares e alguns deles, inclusive, lideranças, né? Sacerdotes, sacerdotisas, pais e mães, né? Babás, iás, mametos, tatetos, como lideranças desses territórios que foram também para a academia, né? Então, já é um outro tipo de construção comunitária, né? Acho inclusive isso bastante interessante, né? Acho que isso tem que acontecer mesmo, obviamente sem perder a tradição, né? Sem perder essa construção cultural negra, né? Voltando um pouco naquela questão dos iorubás e dos bantos, né? Você tinha falado que nos anos 70, 60, 70 houve um boom de estudos e por conta até dos intelectuais, né? A matriz iorubá ficou mais visibilizada, vamos dizer assim, né? E aí houve até uma migração de alguns dos bantos para o iorubá, né? E queria que você falasse um pouco mais disso e como está hoje, enfim, é um pouco isso, né, gente? Historicamente, as ciências humanas brasileiras vai estudar e pesquisar os iorubás de um modo geral, né? Desde o Roger Bastide, desde os primeiros aqui. Essa matriz iorubá ela vai ser bastante pesquisada, né? Publicações, livros, teses, filmes vão sendo construídos a partir da ótica dos iorubás, né? E isso contribui bastante para essa dita nagocracia. Que vem acontecendo nos últimos tempos com o povo banto, né? O povo banto organizadamente vem construindo esses processos de difusão e de organização e de, inclusive, conhecimento sobre essa cultura mais específica que a gente chama de maneira alargada de banto, né? E acho que vem surgindo cada vez mais pesquisas, livros e pesquisadores e acadêmicos que são dessas tradições e que vão construir esse pensamento, né? É um pouco isso. De um ponto de vista mais alargado, eu acho importante mencionar a contribuição desse povo banto para a cultura nacional brasileira, né? Se a gente olhar a cultura popular negra brasileira, o povo banto está nela como um todo, né? Não é o povo iorubá que está, do ponto de vista, inclusive, estético, né? Ou seja, essa ideia de fora do terreiro, né? O que de fora do terreiro está, né? Na minha opinião, a grande contribuição é a do povo banto, né? O povo banto está no samba, está na congada, está na marujada, está no maracatu, está na folia de reis, está no boi, está em várias expressões da cultura popular brasileira, né? A gente consegue enxergar muito mais essa presença banto do que a presença propriamente dita iorubá. Não é que ela não exista, ela existe, né? Mas a gente consegue enxergar muito mais essa presença banto do que essa presença iorubá, né? E acho que alguma coisa extremamente importante mencionar que sou extremamente contrário a essa ideia de purismo, né? Ou essa compreensão de tradição, que não é a nossa compreensão de tradição, né? A tradição é algo contínuo e é algo que recebe elementos do hoje,
né? Não é algo estático, parado, não é algo mofado, velho, carcomido, né? A nossa compreensão de tradição, ela é contínua, alargada, ela vai recebendo elementos dos dias de hoje e vai continuando a partir daí, né? E é importante também mencionar a influência banto é, nos iorubás, né? A influência iorubá nos bantos, a influência banto nos fon, os fon no iorubá, né? Todos eles possuem elementos entrelaçados, né? Não, essa ideia de cultura pura ou de cultura superior, né? Algo extremamente falacioso, né? Algo que não existe. E fico extremamente feliz com essa movimentação do povo banto, né? Busco contribuir, né? Busco aprender bastante com eles, né? E busco também tentar enxergar esses nossos princípios comuns, né? Porque a gente tem muita coisa em comum, né? Essa ideia de território, essa ideia de família largada, a ideia de cultura indissociável, né? Onde os elementos caminham juntos, a circularidade, a ideia de senioridade e respeito aos mais velhos, a participação, presença e atuação da mulher negra é um outro princípio nosso, né? A questão da alimentação tradicional, né? A questão da sustentabilidade, ou seja, todos esses são princípios que são iguais a todos esses povos, né? A grande diferença para os povos de tradição africana é que eu volto para mim, né? Uhum. E aí, nessa coisa do fora, dentro, dentro, fora, quem vai me dizer onde eu estou e quem vai me determinar o meu caminho é essa volta para o dentro, que talvez, eu não sei se é no ritual, na iniciação, que vai dizer qual é o meu caminho, qual é o meu... Enfim, não sei se eu fiz uma pergunta, mas é mais uma reflexão. Não, eu concordo contigo, né? Essa ideia é uma ideia presente em várias tradições aqui, mas essa ideia colocada lá naquele dia foi a ideia de Untu, né? Do povo banto. Né? Untu que quer dizer sou porque somos. Né? Essa ideia do Untu, né? Ou seja, que só faz sentido, nós só fazemos sentido no mundo a partir desse todo, né? A partir desse coletivo, né? A partir desse corpo, né? Ou seja, para nós, uma árvore, um rio e outras pessoas são a mesma coisa, né? E todas essas coisas conectadas, só faz sentido se tudo estiver conectado, né? A nossa sociedade e essa cidade, ela sobremaneira não possibilita isso, né? Ela é altamente individualizada, altamente capitalizada, valoriza a estética normativa branca eurocentrada, né? E esses territórios tradicionais de matriz africana, né, essas unidades tradicionais, esses povos, são, desde o início, quilombos. Né? São quilombos urbanos. Né? São territórios de luta, de continuidade e preservação da cultura negra de um modo geral. E desses princípios. Né? Mesmo com toda essa transformação da cidade, eles continuam sendo quilombos, né? Continuam sendo o espaço onde a gente pode experienciar, vivenciar e, junto com isso, ritualizar a nossa origem. Né? Nesses espaços, são os espaços em que a gente faz isso. E eles são, e tenho certeza que vão continuar sendo por muitas gerações, esses espaços. Né? Acho importante dizer também, essa é uma opinião minha, essa ideia de religião. Né? Então, para mim, eu não faço parte de uma religião. Esse nome religião, ele não dá conta da grandeza que é a cultura negra. Né? Porque, basicamente, religião pressupõe a religação a algo. Né? Se a gente for pegar a origem da palavra e como ela é utilizada. Né? A gente não tem, em centenas de línguas do continente africano, nenhuma palavra que queira dizer religião ou que seja religião. Né? Justamente porque a compreensão é outra, diferente da compreensão
religião eurocentrada, né? Quando a gente nasce, a gente não precisa se religar a nada, né? Pressuposto de outras, aí sim, religiões que precisam se religar, né? Religiões onde as pessoas nascem com um pecado original, né? E por conta desse pecado original, elas precisam se religar a algo que elas perderam. A gente das tradições de matriz africana, a gente não precisa se religar a nada. A gente nasce religado. A gente já é conectado a esse universo, a esses princípios, a essa tradição, né? Eu falo, Xangô usa a minha boca para falar, né? Eu falo por Xangô e Xangô fala por mim, né? Eu sou ele sou eu, né? Aí há uma relação desde o momento que eu nasci aqui, né? Então a gente acha mais interessante nesse prisma usar a relação com o sagrado, né? Ou seja, a gente tem uma relação com o sagrado, não necessariamente uma religião. Por que eu digo isso importante? Digo isso importante porque, na minha opinião, não existe obrigatoriedade da população em geral adentrar as tradições de matriz africana e todas se iniciarem nessas tradições e todas viverem cotidianamente essas tradições, né? Isso não é necessário, né? Isso é uma construção feita a partir de um mercado religioso. A gente não precisa disso. O que eu acho que a gente precisa é de cada vez mais a presença, a participação e o conhecimento da população negra brasileira, independente da escolha religiosa dela, ou independente da relação do sagrado dela, né? Por que isso? Porque o território tradicional de matriz africana, essa unidade territorial, biomítica, ela é onde a nossa cultura, de um modo geral, está preservada, sendo ressignificada e propagada para o mundo, né? Não tem como a gente falar em cultura negra brasileira sem a gente olhar para esse território, porque tudo saiu desse território. Toda a cultura negra brasileira saiu de dentro desses territórios tradicionais de matriz africana, né? Estilos que hoje são nacionais saíram desses territórios tradicionais, né? E nada mais interessante do que a população brasileira conhecer e entender melhor esses territórios tradicionais, sem essa ideia de segredo, mistério, proibido, né? Eu acho que a gente tem que estreitar mais a relação desses espaços com a população de um modo geral, a partir de publicações, a partir da ida em festas públicas, a partir da construção de filmes, de vídeos, de peças, né? Para disseminar toda a importância desses territórios, sem essa pecha do que é segredo, de que é secreto, porque esse lugar do segredo secreto, né, do Auô, ele vai ser preservado, né? Ele é preservado, ele está lá, né? Sobre esse conhecimento, só algumas pessoas que vão tê-lo, né? Eu acho um pouco isso, né? Acho que foi um pouco o que você disse, se eu não... Sim, sim. Se eu não esqueci. Eu acho que uma outra coisa interessante que eu queria falar é a saída, né, nessa ideia de vocês de pé no terreiro, né? A saída desses princípios para a sociedade de um modo geral, né? Muito presente nesses territórios fora da região central da cidade, né, hoje em dia, né? Ou seja, a gente consegue enxergar esses princípios, vários deles que a gente falou aqui, fora desses territórios, né? A gente consegue enxergar esses princípios nos grupos de cultura popular da cidade, a gente consegue enxergar esses princípios na capoeira, a gente consegue enxergar esses princípios em todo o movimento de saraus e de literatura da cidade, a gente consegue enxergar esses princípios no nosso bairro, na nossa família, né? A gente consegue enxergar esses princípios nos movimentos musicais, de samba rock, a gente consegue enxergar isso no hip hop, a gente consegue enxergar isso lá na black music, né? Na construção do samba dessa cidade, né? Então, ou seja,
esses princípios todos estão fora desses territórios também. Né? O que eu acho que a gente precisa é fazer isso um pouco que vocês estão propondo, que é contar um pouco essa história e mostrar essa história para a sociedade. Né? Por exemplo, a quantidade de pessoas da tradição de matriz africana que estão nas escolas de samba é gigantesca. Né? A quantidade de pessoas da tradição que estão nos grupos de capoeira pela cidade é gigantesca. A quantidade de pessoas da tradição de matriz africana que está nos grupos e coletivos de dança, de literatura, de teatro negro da cidade é gigantesca. Né? Acho isso extremamente interessante contar um pouco dessa história, né? Que aparentemente parece que essas coisas estão apartadas, né? Estão separadas, elas não estão, elas estão inteiramente conectadas, né? Porque são outros espaços também de difusão, preservação e manutenção dessa cultura, né? Para terminar, não sei, aí eu não sei. Você é o GAN, né? Em termos de... A gente É outra treta essa. Tá pedindo para todo mundo terminar, não sei se você se sentir à vontade. Se você quiser cantar uma cantiga ou terminar uma frase ou... Eu gosto de uma que é uma cantiga que no nosso território tradicional a gente inicia a festa pública com essa cantiga. Né? Uma cantiga que fala sobre o nosso território. Né? A gente cumprimentando o nosso território, cumprimentando a terra, né? E aí a terra como sendo tudo aquilo que a gente consegue enxergar, né? A terra, eu sou a terra, vocês são a terra, a árvore é a terra, tudo é a terra, né? Essa ideia de terra que não é objeto de negócio, né? Essa ideia complexa de terra, né? Que é a cantiga assim: Onilé Mojubaú, Iba Orixá, Iba Onilé, Exu Mojubaú, Iba Orixá, Iba Onilé, Ogum Mojubaú, Iba Orixá, Iba Onilé, Oxóssi Mojubaú, Iba Orixá, Iba Onilé, Logum Mojubaú, Iba Orixá, Iba Onilé, Oxum Mojubaú, Iba Orixá, Iba Onilé, Xangô Mojubaú, Iba Orixá, Iba Onilé. E aí a gente vai cantando para todos os orixás, para o nosso ori, para tudo aquilo, pedindo bênção, né? Pedindo licença, pedindo conexão. Né? Obrigada. Obrigado a vocês.